uma placa de vídeo que ela está apontando aqui memória da placa de vídeo. Essa memória, pessoal, tecnicamente falando, ela tem a característica da memória RAM. A gente vai chamar geralmente de memória de vídeo, tal, mas essa memória, ela é aquela memória que grava os dados de forma temporária. A memória que grava os dados de forma temporária, ou memória do tipo volátil, para o computador, é a memória RAM. Então, aqui nas setinhas, ele está indicando aqui os chips, os CIs, né, de memória, tá? Inclusive, tecnicamente falando, tá, gente? Esses modelos de memória desse chip aqui, ó, ele poderia ser o mesmo modelo encontrado numa placa de memória RAM. Tá? Então, nós temos os chips aqui. Essa placa oferece mais memória RAM aqui do lado. Tá? Não dá para cravar aqui para vocês exatamente onde é, mas ó, provavelmente esse chip aqui, ó, tá? Esse provavelmente isso aqui, ele deve ser o chip da memória ROM, ou seja, a placa de vídeo, ela também tem geralmente uma ROM, onde ela armazena instruções, tá? De como o circuito vai funcionar. Eu estou vendo dois chips aqui, ó, tá? Na verdade, assim, tá? Ó, tenho esse chip aqui, ó, que está aqui embaixo do fio vermelho e preto, e eu tenho esse aqui. É provável que seja esse daqui, tá? Esse aqui é só mais um tipo de controle, de informações de como o circuito deve funcionar. E esse sim deve ter o programa que vai dizer como que essa placa funciona, tá? É comum, tá, gente, as placas de vídeo terem uma ROM, né, que seria um programa dentro dessa memória, que vai determinar como que ela opera, que tipo de tecnologia ela roda, tal. Isso já tinha em placas antigas. E as placas modernas não é muito diferente nesse sentido, tá bom? Essa placa que não é muito nova, mas ela traz isso. E o que acontece hoje em dia? Hoje em dia as placas de vídeo, elas trazem mais memória de vídeo, trazem processadores, né, extremamente mais rápido. A gente vai chamar aí de GPU, tá? Que seria, na verdade, Uhum. a CPU da placa de vídeo, né? E por que isso? É, É professor, necessário, né? Oi? o VRAM seria essa parte que você está falando aí, que seria a RAM, né, da placa de vídeo, ou seria outra coisa? Então, é VRAM, porque assim, ó, nós temos memória, nós temos o SDRAM e o DRAM, que seria dinâmica e seria memória estática. VRAM, memória virtual, tá? Então, dependendo Uhum. de que contexto a gente esteja utilizando, o termo aí, a gente pode estar falando de uma memória virtualizada apenas. Uma Ah, memória, tá. né, que vai, um recurso que vai simular uma memória RAM. Por ele Uhum. simular a memória RAM, ele não existe fisicamente, né? Ah, Então, tá. por isso a gente vai chamar ele de VRAM nesse caso, tá bom? Beleza. Ok? Então, aí no caso aqui, pessoal, as placas de vídeo, elas têm essa necessidade das duas memórias, tanto da ROM quanto da RAM. Por quê? Porque a memória RAM, para vocês mais claro a gente entender, né? A memória RAM, porque hoje em dia as aplicações que a gente usa nos computadores, o que a gente faz com os programas multimídia, o que a gente faz com os jogos, o recurso de internet que tem muito vídeo hoje, toda essa parte de programação que envolve imagens, que envolve movimento, que envolve animações, elas consomem, né, um espaço muito grande, elas ocupam um espaço muito grande. Esse espaço que ela ocupa é de memória, né? E se a placa de vídeo não tivesse uma grande memória RAM, não tiver um valor alto de memória RAM, uma parte do que você está vendo e do que você está fazendo vai ter que ficar na memória RAM da placa-mãe. Então, você perde, né, recurso, você perde desempenho do seu computador nesse caso. Por isso, Uhum. sim, as placas de vídeo elas têm assim cada vez mais um número alto de tamanho da memória RAM. É justamente para liberar a memória RAM da placa-mãe para que ela faça o que ela tem que fazer, porque o que vai para a placa de vídeo nesta memória é estritamente a parte gráfica, a parte de imagem, a parte de controle de dados para ser exibido na tela. Com relação à memória ROM da placa de vídeo, como eu falei, a placa de vídeo ela tem uma série de tecnologias embutidas nela,
nessa questão de conversão de sinais para imagem, então ela requer uma programação inicial para iniciar o hardware dela. E aí o hardware dela, pessoal, estou falando da placa de vídeo, a tecnologia da placa de vídeo, tá bom? É importante vocês conseguirem manter um grau de distanciamento quando você fala de memória ROM e memória RAM de computador, de placa-mãe, né? Certo? Memória ROM e memória RAM de placa-mãe. Deixar muito Uhum. claro a função dessas memórias. E quando você enxergar e quando você vê memória ROM e memória de vídeo para a placa de vídeo, você respeitar essa questão. É da placa de vídeo, ela tem uma necessidade diferente, uma necessidade limitada, é apenas para a placa de vídeo, né? E, por conta disso, claro, tecnologias mais específicas para a placa de vídeo, né? O programa da memória ROM da placa-mãe, ela tem um papel, né, muito maior, o papel abrangente de reconhecer todo o hardware, de funcionar bem com os programas, tal. O programa da memória ROM de uma placa de vídeo, o papel é fazer com que as tecnologias que estão naquela placa de vídeo estejam plenas para atividades, tá? Então, é importante vocês separarem, tá? E deixar clara essa relação aí, tá bom? Uhum. Ok. Pessoal, então assim, apesar de eu falar de memória ROM, memória RAM e falei de vídeo e falei da placa de rede, não devemos também imaginar que a partir daí, todas as placas de computador, qualquer tipo de placa, tem memória RAM e memória ROM, memória RAM, nesse formato que nós estamos vendo. Não, não são todas que têm, tá? Então tem placas de computador que não têm necessidade de armazenar dados, ou seja, os dados passam por ela, ou os dados chegam a ela, são processados e ela repassa esses dados, ela devolve esses dados para onde tem que ser devolvido no caso. Então não é comum assim, tá? Todo tipo de placa de computador ter memória RAM e memória ROM. E por último, agora, gente, eu vou apresentar para vocês as memórias RAMs que a gente já conhece, né? É a memória RAM tradicional de computador. Estamos ainda trabalhando com o padrão de memórias DDR. O que ocorre hoje é que realmente as DDRs elas estão num patamar de tecnologia, de velocidade e de poder, né, de tamanho extremamente assim fora do comum, se a gente comparar aí com o que a gente tinha 5, 10, 15 anos atrás. Hoje a gente fala de memórias aí com 32, 64 GB. Isso era impensado até Uhum. pouco tempo, né? Pessoal, as memórias RAM, atualmente, praticamente todas elas ainda estão dentro do padrão DDR, tá bom? O que Professor, o eu que que significa o DDR? então, ó, seria Dynamic Data Route, tá? Seria dados Hum. dinâmicos de passagem, tá? Esse route, rota de dados, né? Ah, tá. Então, é uma abreviação porque antes elas eram chamadas como SIM, né? Que seria memórias sincronizadas passagem. Agora veio para esse padrão DDR, que tem a ver com a passagem do dobro de dados que é enviado. Isso ocorreu por conta fisicamente da placa aqui ter aumentado inumeramente o número de terminais de contatos, né? Uhum. E trabalhar dos dois lados, de forma o dobro, no caso, tá bom? Ah, beleza. Isso. O que acontece aqui, gente, ó, é um avanço também com relação à eletrônica, né? A velocidade com que essas memórias conseguem operar hoje, em termos de frequência, é extremamente alto, tá bom? É bem alto. Então, o que acontece, ó? A gente ainda vai continuar com o padrão DDR, né? No caso DDR4, eventualmente DDR5, até a indústria da informática descobrir ou apresentar um novo modelo, né, um novo arranjo tecnológico que faça uma referência acima desse padrão DDR, que nós estamos falando que é o Data Double Dynamic, né, de passagem de dados, ou seja, é um arranjo eletrônico, uma combinação
de matéria que eles vão utilizar, tanto da eletrônica quanto da física e da química, que faz com que eles criem uma memória que ela não utilize exatamente essa tecnologia, esse formato. Então, enquanto eles estão mantendo um avanço somente de velocidade, um avanço somente na customização da eletrônica na placa aqui, ela vai continuar com esse padrão DDR. O que está acontecendo aqui é que eles estão cada vez mais dobrando, né, ou aumentando a passagem dos dados, fazendo combinação entre frequência de operação e banda de dados que tem a ver com os terminais aqui. Tá? Por isso a gente continua dentro desse padrão DDR. Se eu acredito que a gente vai ter um novo padrão de memória, acredito. Eu acredito, na verdade, acho até que já era para ter surgido algo novo para que substituísse o padrão DDR, porque eu estou falando com vocês aqui de algo de pelo menos aí 15 ou até um pouco 15 anos ou mais. Então, né, não é possível que em 15 anos ou mais não surgiu na indústria, na ciência, né, de física mesmo, na ciência de matéria-prima, novos materiais que fosse possível criar memórias que trabalhassem com ambientes de frequência e controle acima desse daqui. Como isso ainda não está, não surgiu ou não foi ainda indicado, as indústrias ela continuam ainda dentro do padrão DDR. Então, só para confirmar aqui, né, pessoal, o que vai mudando aqui por enquanto arranjos eletrônicos, em termos de frequência de operação, em termos de combinações de contatos, né, de terminais, tipo, aumentando os terminais, tá bom? Mas isso é bom, claro, também a gente tem aí memórias hoje em dia, como eu falei, bastante rápidas, tá bom? É importante que a gente consiga, ao longo do tempo, tá, pessoal, se acostumar e diferenciar. Você olhar uma memória e falar, nossa, essa aqui é uma DDR3, essa aqui é uma DDR2. Para isso, eu aconselho a vocês observarem as imagens, tá? Aqui eu peguei algumas imagens para vocês, mas é muito comum, hoje em dia, na internet, você pegar essas imagens, vídeos que façam comparações desse tipo. Então, observem que se a gente ficar pegando aos detalhes, a gente consegue perceber aqui algumas diferenças. Entre a DDR2 e a DDR3, é a que mais a gente consegue perceber logo de cara no visual. No visual. Aí, aí é válido falar o seguinte, tá? Ó, a DDR4, né, gente? Ela apresenta aqui com um monte de chip, tá vendo? Não seria normal, e se você pegar aqui a indicação da DDR4, a gente vai perceber diferença aqui do DDR3, mas não seria comum eu pegar uma DDR4 e querer imaginar ou querer comparar ela com a DDR ou DDR2 por conta da apresentação do chip ser diferente mesmo, e quando você vê tamanho, tá bom? Essas memórias DDR4 aqui, elas vão se apresentar a partir de 8, 16 GB, então, assim, você não encontra uma memória DDR2 ou memória DDR nesse tamanho. Então, a gente faz essas associações também. Então, tem a questão visual e tem a questão de indicação de padrão. E o outro detalhe também, tá, pessoal, é com relação à tecnologia, né, à frequência, tá? Então, se você pegar uma memória DDR2, estamos falando aqui de 400 MHz, 667 MHz, 800 MHz, DDR3 1333 MHz, tá? Então, assim, cada memória ela já tem a sua indicação de tecnologia que já entrega mais ou menos, né, o que vem a ser essa memória para nós dentro do mercado, tá? Outro ponto importante para vocês, e aí isso é algo que vocês têm que procurar sempre que necessário esclarecer, as memórias elas são identificadas em etiqueta do fabricante. Mas geralmente eles não falam só o seu modelo e o seu tamanho. É muito comum a gente encontrar assim, né? Ah, DDR2, 4 GB, DDR3, 8 GB. Mas o código do fabricante, ele traz mais informações. Nesse caso aqui, ó, tem uma clara menção à frequência de operação, e eu também tenho uma clara menção à voltagem de operação da memória. Tá? Então, essas etiquetas, elas trazem essas informações, isso é normal. E existe um padrão, como eu venho falando, dentro desse modelo, tá bom? Bom, gente, aqui agora eu tenho uma imagem que traz para vocês é, vários modelos de memória RAM para computador e para notebook, tá bom?
todas elas, né? Todas elas aqui, praticamente, deixa eu ver, ó. Essa primeira memória aqui, ó, e essas memórias de baixo aqui, ó, essas memórias são mais antigas, tá bom, gente? Essas memórias são as memórias S, ó, são as memórias SIM, tá vendo, ó? Ok? Então, todas essas memórias aqui, ó, em que eu estou circulando aqui para vocês, são as memórias mais antigas. As outras são as memórias DDR, aí dentro de cada um do seu patamar, e aí indicando a sua configuração, tá bom? É importante a gente se acostumar com essas memórias, tá? Tanto no seu aspecto físico, quanto nas suas características, nas suas informações, tá bom? Memória ROM, né, que é o objeto nosso de estudo, memória ROM, nós não temos essa necessidade, tá, pessoal? Memória ROM, a necessidade que nós temos é de poder identificar claramente, né, qual é o fabricante da memória ROM, tá bom, gente? Então, quando você está tratando de memória ROM, você identifica ali qual é o fabricante dela. Claro, na placa-mãe, a gente identifica onde ela está na placa-mãe, e depois a gente identifica o fabricante dessa memória ROM, geralmente vem uma etiqueta indicando, aí você identifica o modelo, tá? Ou a série daquela memória ROM. Os fabricantes, eles precisam colocar isso, porque isso é uma informação que, caso a gente tenha que fazer uma atualização, fazer uma verificação, como se fosse um recal, né? A gente tem que informar esse número, essa referência. Então, memória ROM, nós não nos preocupamos com qual é o tamanho dessa memória ROM, qual é a velocidade dessa memória ROM. Não, isso não tem muita importância para nós. Tem importância identificar a memória ROM, saber o fabricante da memória ROM e características dela, informações dela, referências dela, série e tudo mais. Saber se ela permite atualização, né, que seria o upgrade. Hoje em dia, a maioria delas permite, os fabricantes, eles fazem com que a placa-mãe saia com um chip de memória ROM e um complemento dela para que ela tenha espaço para receber atualizações. Naturalmente, se é um complemento para receber espaço, esse espaço não é uma ROM especificamente, porque pelo nosso estudo, memória ROM não permite regravação. Tá? Então, é uma memória complementar para acessar um software que você vai colocar ali. Né? Então, é importante isso. Algumas placas mais especiais, eles trazem até duas memórias ROM na placa, como se fosse um backup. Se uma falhar, se uma faltar, a outra entra em atividade, tá bom? Placas especiais têm isso, tá? E a memória ROM, pessoal, é ela que faz a placa-mãe ganhar vida, tá bom? Quando você liga o computador e ele começa a carregar, ele começa a te mostrar ali dados do fabricante, modelo, ele começa a trazer imagem, é a memória ROM que vai trazer isso para você, é o programa que está ali. Portanto, gente, uma placa-mãe em que por algum motivo qualquer o chip da memória ROM apagou ou, né, queimou, quando você ligar o computador, ele simplesmente fica estático, né? A imagem não aparece nada na tela. Ele não vai soar bip, ele não vai dar erro, fica parado, nada acontece. Algumas LEDs no gabinete, você vai ver acendendo, talvez ele faça algum barulho de ventoinha, coisa desse tipo, mas não vai aparecer nenhuma mensagem na tela. Por quê? Como o programa não foi carregado, porque o programa queimou, não existe, então nada foi carregado na memória RAM. Se nada é carregado na memória RAM, ela não foi nem habilitada. Se ela não foi habilitada, não mostra imagem na tela. Tá? Então, a gente consegue perceber quando há falhas dessa natureza. E aí seria um problema grave, né? Apesar de ser um problema que a gente consegue identificar ali de forma até certamente fácil, mas é grave porque você não sai por aí comprando memória ROM nas lojas. Não é assim que funciona. Se você precisar de uma memória Professor, ROM de uma placa-mãe, a gente precisaria mandar regravar a memória ROM e tal. Então, tem alguns lugares que fazem isso, mas não é qualquer loja, não. Tá bom, gente? Ok? Pessoal, querem fazer alguma pergunta sobre placas e memória RAM, memória ROM? A memória cache, que eu falei pouco aí, só para a gente registrar, memória cache é uma memória de passagem.
tá bom? Memória cache é uma memória muito rápida. Ela é a memória Ela do fica no tipo... processador, né? Exatamente. Ela é a memória volátil, né? Ou seja, ó, ela é uma memória temporária, ela é uma memória rápida. Ela fica, geralmente, gente, entre duas linhas de comunicação, né? Tipo entre processador e placa-mãe, entre HD e placa-mãe, ela fica em duas linhas de ligação, ela fica no meio, para ela conseguir reter dados para poder liberar para outra ponta que é mais rápida. No caso aí, Leonardo, nós encontramos memória cache em processadores, encontramos memória cache em HDs e encontrando memória cache em placa-mãe, tá bom? Caramba. Geralmente, oi, Uhum. é memória Eu de pensei que só ficava passagem. no processador. Não, não, se a gente observar aí, eu não sei se eu peguei a imagem de HD aqui, eu acredito que eu, não sei se eu peguei, deixa eu dar uma olhada aqui se eu peguei, mas HD também tem memória cache aqui, Uhum. HDs, peguei uns HDs aqui, vamos ver, ó, tá, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. No caso do HD, gente, é o seguinte, ó. HD, ó, no caso, ele tem a sua controladora, certo, Leonardo? Controladora que é a placa dele, né? Uhum. Esses chips aqui, gente, eles têm, cada um tem uma função específica. E aí, no caso, Leonardo, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eles têm código, referência aqui, né? Se a gente for procurar, né, ó, o nome, essa referência, esse código, você consegue descobrir, saber o que que esse chip faz, tá? Qual é a função desse chip? Para esse, para esse, para esse. E a Uhum. partir daí você vai conseguir saber exatamente qual é a memória que tem naquele HD ou a memória cache. No nosso caso aqui, que eu estou te mostrando o exemplo, possivelmente é esse chip aqui, tá bom? Ele é um chip bem parecido de memória, então ele deve ser o cache do HD. Hoje em dia, Uhum. todo HD tem cache, tá, pessoal? E qual é a função do cache, professor? É armazenar temporariamente os dados para eles serem gravados no HD. Porque o HD, ele é Ah, muito lento, o HD, ele é muito lento se a gente comparar com a memória RAM. Então, a memória RAM libera os dados rápido para o HD, só que a memória RAM tem que esperar o HD gravar, porque ele é lento. Então, o que que faz? Ó, os dados ficam parados aqui, ó, para serem gravados no tá. HD. Exatamente. Tá bom? Professor, então seria meio que obrigatório ter essa memória cache. É obrigatório. Hoje em Uhum. dia, todos os computadores têm, no sentido de ter na placa-mãe, no HD e também no processador. Inclusive, Leonardo, para registrar, no caso do processador, nós temos mais de um tipo de cache. É o que nós chamamos de cache interno, cache externo, tá bom? Ou L1, Ah, L2. Então, tem o mais... L1, né? Isso, exatamente. Uhum. Mas no HD também é muito comum. E qual é o motivo, professor, do cache? É isso, tá, gente? É fazer com que a ligação entre dois extremos, porque às vezes uma ponta é mais rápida do que a outra. Então, aquela ponta que ela é muito mais rápida do que a outra, quando ela vai se comunicar com a outra ponta, ela acaba tendo que esperar o tempo da outra. Então, de nada adiantou ela ser tão rápida. Então, no Uhum. meio deles, né, no meio dessa comunicação, a gente coloca um cache, que aí ele consegue Ah, interromper esse beleza. processo. Beleza? Uhum. Uhum. Legal. Gente, ó, Leonardo, eu falei com o Kaique que eu tinha deixado uma atividade aí e pedi que vocês procurem tentar fazer, mesmo que caso Aham. vocês não me entregaram hoje, não tem problema. Eu fiz isso, professor, só que eu Ah, não você consegui fez? mandar no Ah, grupo. tá. Procura mandar, Mas porque eu na mando lá. verdade é isso, beleza. Na verdade, essa atividade aqui, ela vai complementar tudo aquilo que vocês já mandaram para mim, que vocês estudaram. E é o que eu Uhum. falei, a Beleza. cada passo que a gente dá, a gente vai conseguindo uma compreensão maior aí. Beleza, gente? Uhum. Ok? Uhum. Beleza. Pessoal, vou Beleza, encerrar professor. nossa aula hoje aqui, então. Aí a gente continua na Uhum. semana que vem. Eu vou fazer o seguinte, na próxima aula ou na outra, tá? Vou tentar aqui, ver se eu consigo abrir um espaço para uma aula onde eu mostre imagem de eu manuseando uma placa aqui, com uma câmera, para vocês poderem Uhum. ver a Ah, placa beleza. aqui e a gente falar um pouco da placa que eu vou estar manuseando para vocês aqui, tá? Eu vou abrir uma câmera Sim. aqui. Tá bom, gente? Ok? Tá bom, Uhum. professor, Tá beleza. bom. Legal. Obrigado a presença dos dois aí, tá? Boa noite, Uhum. gente. Obrigado, Boa professor. noite. Falou. Boa Valeu. noite. Boa noite.